Olá, meus queridos, hoje é sabadão, dia de fofoquinha, dia 21/5/2022, estamos aqui mais uma vez, fazendo o nosso vídeo, e hoje é dia de bater papo, fofoca, contar de algumas coisas, falar algumas coisas. Ei, vamos tirar do cubaca. Ei, balai não volta nunca mais, choro cubaca. Eita, nós. Ó, por incrível que pareça, hoje amanheceu aqui 8 graus. Olhei no celular, tá 8 graus. Só que a sensação é de que tá muito mais, mas muito mais quente do que ontem. E muito mais, mas muito mais do que antes de ontem. Ou seja, eu acho que tá dando uma firmadinha. Tanto é que à tarde, ontem aqui, ficou o sol o dia inteiro, né? Um céu estrelado, azul. E deu pro sol esquentar um pouquinho. Então à tarde, eu vou falar pra você, à tarde dava pra andar assim, sem camiseta e tudo mais. Tanto é que, ó, eu tô sem blusa de frio porque não saí. Quando eu for sair eu ponho, mas dentro de casa tá conservado a situação. E aqui, meu filho, aqui não tem como me trancar aqui, não deixar o vento entrar aqui dentro não, na minha casa não. Aqui ela entra por vários apartamentos, não tem conversa. Apartamento ele pega o frio com muita facilidade, né? Então ele vem das paredes, ele vai jogando tudo pra dentro, não tem conversa. E é isso aí. Bom, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu queria bater papo com vocês pra explicar e comentar e falar sobre as situações do... Como é que diz? Do terreiro lá. Bom, eu fui lá de novo no terreiro e teve lá um ritual, teve um monte de coisinhas ali. E o que acontece é o seguinte: tem uma pessoa lá que ela parece que essa mulher, né, ela está desde quando criou o terreiro, o centro. Então é uma das fundadoras, né, se assim pode se dizer. E esses tipos de pessoas são os piores tipos de pessoas que pode ter. São as pessoas que mais podem arrumar problema e encrenca. E eu vou contar para vocês o que o espiritual me falou. O espiritual veio e falou o seguinte: Ricardo, essas pessoas, elas não têm noção da mensuração e como funciona o plano espiritual. Por mais que tenha lá mais de 10 anos de terreiro, não tem noção nenhuma de como funciona o espiritual. Eu falei assim, mas e sobre o que seria? Funciona o quê? A ritualidade, alguma coisa assim? Ele falou, não, as ordens de Deus. Eu falei assim, como assim ordens de Deus? Ele falou assim, vamos lá, Ricardo. Existem 2 hierarquias no plano espiritual, que a gente já te instruiu para passar, que você fica dando aula no outro canal, né? Que a gente fica dando aula, né? E ele pegou e falou o seguinte: a primeira hierarquia dos espíritos são dos espíritos mortos, né? Que desencarnaram, foram ali e começam a trabalhar. Então você tem esse primeiro nível espiritual. Nesse primeiro nível espiritual são falanges, são casas, são grupos espirituais que se formam como se fossem células abaixo de um líder. Então, tipo, tem o Jesus, nesse grupo de Jesus tem uma bola gigante e tem vários grupos, como se fossem várias células dentro dele. É que eu não tenho papel aqui para explicar, mas não sei se você entendeu. Tenta imaginar assim, a tela aqui é inteirinha, essa tela inteira que vocês estão vendo. Essa tela inteira é de Jesus, tá? Tenta ver a tela inteira. Onde que tá começando? Ó, meus dedos acompanhando, ó. Começo daqui com começo daqui, tá? Aí ele vem pra cá e desce, né? Então a tela inteirinha, você tenta ver isso daqui como uma célula espiritual. Uma cidade astral. Dentro dessa cidade astral tem várias células. Então tem célula aqui, célula aqui, célula aqui. E você vai tendo microcélulas, que são os trabalhos de falanges e tudo mais. Então fica algo mais de bairro, mais de coisa mais próximo mesmo, né? Mais pequenininho. Bom, muito bem. Tem um pedido que vai falando assim, olha, precisa passar, fazer tratamento nas pessoas, fazer esse tipo de trabalho. Quem que está disposto? Os espíritos pegam, se juntam por afinidades e vão executar esse trabalho. Então você tem espíritos com um pouquinho menos de luz,
meio de luz e bastante luz dentro desses trabalhos que estão sendo feitos. Muito bem. Mas não significa que eles sendo menos luz, mais luz ou tipo de luz, eles estão numa hierarquia superior. A luz deles não o remeteu para uma hierarquia superior. Eu falei assim, não é assim? Não. Você tem níveis de luz neste nível de hierarquia. Acima desse é outro nível de hierarquia. É o nível de hierarquia angelical. E é o seguinte, quando vem um trabalho mestre, que é um trabalho global, um trabalho muito macro, vem com ordens dos anjos. Os anjos vêm e falam, olha, preciso de algum lugar, alguém disposto, eu quero, quem quer. Aí o terreiro pega, um grupo, uma falange, pega e fala, eu! Pois bem, os anjos pegam e entram e vão fazer o trabalho. Muito bem. O que acontece é o seguinte, os anjos pegam e fazem o trabalho, começam a trabalhar, só que tem um porém. A ordem não é dos espíritos de lá, a ordem agora é dos anjos, ou seja, de Deus direto. E ordem de Deus direto, meu filho, você não pode falar, não quero, você aceitou, você vai falar amém e vai falar coisa. Mas professor, eu não teria o livre-arbítrio de cancelar uma coisa dessa? Você tem o livre-arbítrio de cancelar uma coisa dessa. Só que se o trabalho do espiritual começar e você falar assim, eu não quero mais, sabe o que acontece? É destruído, como Sodoma e Gomorra, aquele lugar. É destruído, acontece coisas assim que sem explicação, desencarna pessoas, vira o forfé. Eu falei, eu sempre soube que ninguém pode parar na frente dos desígnios de Deus, mas eu nunca consegui separar o que é coisas de Deus e o que é coisa desses espíritos, então. Ele falou, quando é coisa desses espíritos, eles vão ali, melhora, piora, muda, vai para cá, vai para lá, vai fazendo todas as coisas que tem que fazer. Mas quando é coisa de Deus, e eles pegam e falam, agora não, falou, opa, o acordo não foi esse. Eu perguntei se alguém quer o tratamento e a vinda dos anjos aqui. Vocês falaram que queriam, porque ia trazer benefício para vocês. Agora vocês falam que não quer, porque como é que é isso daí? E o tempo que eu perdi? Tem um preço a pagar. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Esse negar, esse atrapalhar o plano espiritual cobra um preço muito caro. Não cobra um preço caro, cobra um preço muito caro, mas muito caro mesmo. Cobra um preço gigantesco, imenso. Essa é a situação. Bom, e tem uma pessoa lá que ela tá toda enraizada em não pode ter nada. Então, tipo assim, eu vi na outra de cura, eu tinha visto, mas não tinha percebido. O espiritual que veio e me falou, olha, todo mundo tem que pôr o copinho de água e tem que dar o copinho de água fluidificado para a pessoa. Não. Se tem um espírito incorporado, quem tem que decidir isso é o espírito. E não alguém que não está com o espírito, que não sabe o que está fazendo e que acha que manda mais do que o espírito. Moço, só que é o seguinte, vai dar ruim, hein? Porque a hora que essa pessoa vier se levantar pro lado, rapaz, eu já tô vendo o desastre que vai virar, o espírito que vai pegar toda a malinha, pegar todas as coisas, juntar, falar, olha, vou atender do outro lado da esquina, quem precisar de atendimento eu estarei lá e neste casa não volta mais, sabe, tipo assim? Porque ele fala desse sotaque. E nessa casa não volta mais, e eu já tô vendo o barraco que vai acontecer, de colocar uma maca lá pro lado de fora para fazer o tratamento, porque o espiritual não tem conversinha, não, vamos dar um jeitinho, sabe esse negócio de vou dar um jeitinho, não, porque eu vou conversar aqui, que eu vou conversar ali, isso não existe. Moço, eu tô preocupado, mas vou dar corda, vamos dar corda, gente, vamos dar corda, no fim vai dar tudo certo, eu sei que vai dar certo,
Porque todas as estruturas eu já tenho, né? Tipo de maca, as coisas já tá tudo pronto. Mas como eles veem esse lado, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu falo com o Pai de Santo, se eu não falo, deixa o gajo se vira lá com o espiritual dele. O que acontece? Mas vai dar ruim alguma coisinha ali. E o negócio vai ficar. O negócio não vai ficar muito bonito, não. Por causa dessas coisas de regrinha. Não, porque a regrinha daqui, porque a casa é de Umbanda, não é de coisa, porque o serviço que vai ser feito lá. Olha só o que eles vêm me falar. Como que eu vou utilizar gente que está fazendo de Umbanda para fazer cirurgia espiritual com você, Ricardo? Eu falei, uai, porque vou só utilizar. Ele falou, não, frequência desse tá outra coisa. Eles vão fazer oração mandando para Oxalá, não pode, tem que mandar para Deus. Nós trabalhamos para Deus, não para Oxalá. Nós trabalhamos para Deus e não para Jesus. Nós trabalhamos para Deus e não para Buda, não para Shiva, não para nenhuma coisa. Nós trabalhamos para Deus. Como que um ET vai chegar lá e vai fazer o que tem que fazer? Como? A estrutura, como que vai ser isso daí? E aí? E aí? Como que vai ser isso aí? Pois é. Cenas do próximo capítulo. Nós vamos ver essas cenas do próximo capítulo. Seja o que Deus quiser. E vamos que vamos. Bom, o negócio é o seguinte. Era isso que eu tinha que falar. Porque eles ficam me mostrando coisas, mas eu não sei como é que vai ser. Mas vamos lá. Porque vai ter bastante gente, vai acontecer bastante coisa e vamos que vamos. Deus abençoe e vai dar tudo certo. Vamos para as notícias, gente? Vamos. Já dito um pouco da fofoca e um pouco de ensinamento, que aqui não é lugar de ensinamento, é lá no outro canal, mas quem não vê aqui perde os ensinamentos. Azar de quem não segue o canal do Bastidor. Infomoney. O Ibovespa fechou em alta de 1,39. Presta atenção nisso daqui. Eu não vou falar de bolsa não, mas vocês vão entender aonde que eu quero chegar. Isso daí significa, né? Então, o Bovespa fechou em alta de 1,39%, na frente dos índices americanos. E o dólar voltou a cair. Meus queridos, a bolsa brasileira se deslocou do planeta inteiro. Ela ficou melhor do que a americana. E eu vou falar para você, mesmo os Estados Unidos em crise, eles ainda estão melhor do que nós. Mesmo os Estados Unidos ainda todo lascado, eles ainda estão muito mais poderosos do que nós. E isso me assusta um pouquinho. Por quê? Porque isso mostra uma realidade que não é bem uma realidade. Seria uma maquiação? Não sei. Seria... O que seria? Ontem eu entrei na bolsa, eu fiz um pequeno movimento aproveitando essa subida que estava tendo, um movimento no próprio dia, que o pessoal chama de day trade, né? Que eu não gosto muito, mas teve uma oportunidade tão boa e eu não pude fugir, né? E é o seguinte, a questão é que as pessoas que estão comprando e vendendo lá na bolsa não são gigantes, são médios e pequenininhos. Eu vi muita sardinha, mas muita sardinha, muita gente comprando, negociando 100, 200, 100, 200 ações, é muito pouquinho, tipo, negociando 2.000, 3.000 real, cara, é muita sardinha, é muito pequenininho, e de vez em quando aparecem uns mais ou menos, que a gente chama de médio, mas não é bem médio, é do pequeno pro médio, como se fosse uma classe D, que movimenta em torno de 50, 100 mil, né? Então fica fazendo movimento 50, 100 mil, 50, 100 mil, bem menos do que as sardinhas. E os movimentos dos que fazem mais compras grandes, quase nenhum. Um ou outro muito esporádico e muito espaçado. Ou seja, os grandões estão saindo. Quem está fazendo a bolsa manter aquela alegria são os pequenininhos. Que pega o pequenininho e fala, não vou vender, não vou vender, não vou vender. Como não tem nenhum grande vendendo também, eu não vou vender, e fica ali. Então acaba subindo, porque os pequenininhos faz subir. Eu vejo o movimento dos grandões fazendo vendas gigantes, as ações caem, aí depois fica só pequenininho fazendo ela subir de novo, só pequenininho fazendo ela subir de novo.
Eu já vi essa novela. Logo, logo desaba. Saiu na CNN o seguinte. Olha só essa nota que saiu no CNN. Presta atenção. 4 razões pelas quais a economia dos Estados Unidos parece estar desmoronando. Esse é o título. Se você não vê como sinal, o problema é teu. Para mim, isso foi um sinal tremendo. Primeiro ponto. Banco Central Americano está aumentando os juros. De meio falou que vai para 0,75. Será que é 0,75? Nós vamos ler uma coisa logo, logo ali. Isso é gravíssimo. Segundo ponto, mercado de ações acionou o modo vender tudo. O pessoal está vendendo tudo, não está querendo ficar com o dinheiro na bolsa. Por quê? Porque eles já estão antecipando e já estão vendo a grande queda que eu estou anunciando faz um tempo. E os anormais aqui, os doidos aqui do Brasil, vamos lá, aqui é carnaval, vou ficar aqui no carnaval e larga os outros lá, deixa eles lá. Não é bem assim que funciona, hein? Não é bem assim que funciona, hein? E eu só tô olhando. Mercado de títulos. Os investidores estão... normalmente, quando tem essas mudanças, né? Quando o pessoal não gosta muito das ações, eles geralmente mudam para títulos públicos. Compram títulos do governo. Só que desta vez não é assim, não. Dessa vez não estão comprando os títulos, estão saindo das ações e não estão comprando os títulos. Outro caso seríssimo. E casos ao redor do globo. Caos ao redor do globo. Então nós temos problema de corona, doença, Europa com problema, inflação, Rússia, Ucrânia, China, tudo quanto que é lugar cheio de problema. Israel, que sempre teve, mas também tem. Tudo. O planeta está num caos tremendo. Ou seja, está se formando, já estão avisando, a mídia já está avisando do que pode acontecer. O pessoal está brincando. Vai nessa brincadeira que vão se lascar. Infomoney. Olha só isso que saiu na Infomoney. Presta atenção, hein? Do James Bullard. Dirigente do Fed, do Banco Central Americano, defende taxa básica de juros nos Estados Unidos em 3,5% até o final do ano. Os caras estão assim com medo de subir 0,5%, imagine subir 3,5%. Vocês têm noção da gravidade disso ou não? Se subir os juros para 3,5%, a bolsa daqui do Brasil, ela tem que cair pelo menos para uns 80, passa de 60 a 80 mil pontos. Para você ver o tamanho da queda que acontece se acontecer isso aqui. E aí? E aí, José? E aí, pergunto eu, e aí? Vai continuar brincando? Não vai continuar brincando? Vai fazer o quê? Vai virar cambaiota? Vai virar amarelinha? O que vai acontecer? Moço do céu, rezemos, mas rezemos brabamente, hein? Na visão de James Bullard, o movimento recente de repressificação nos mercados financeiros reflete em parte na política do aperto do Fed. Porque a hora que o Fed fizer isso, todos os outros países pequenininhos como o Brasil, os outros vai ter que subir muito mais. E aí? Meus juros vai ter que passar para quanto? Para 40%, 50%? E que país, que governo que aguenta pagar esses juros de título? E se a pessoa não quiser esse título, vai tirar e jogar para o banco. O banco vai ter condição de pagar? Ou seja, se eles fizerem isso, os países vão querer subir os juros. Subir os juros vai explodir tudo. Vai ter moratória dos países, vai ter os bancos não vai conseguir pagar os correntistas, as coisas, quem pegou dinheiro emprestado não vai conseguir pagar os juros, e vai virar aquela coisa do calotão. Vai dar calote para todo lugar, calote daqui, calote de lá, calote. E aí? O planeta dos calotes. Os bancos quebrados, país sem pagar dívida, e aí? E aí? As bolsas vão se manter como? As bolsas vão se manter, mas como? Vai ser um caos, gente. Vai ser o caos, hein? Rapaz, já tá se formando um negócio que vai ficar tão tenebroso. Vamos lá.
A CNN, saiu na CNN, a Rússia interrompe fornecimento de gás natural à Finlândia neste sábado. O combustível deixa de ser enviado por falta de pagamento em rublos, uma exigência do Kremlin em contraponto às sanções. Você quer? Paga na minha moeda. Vocês não pegavam e falavam? O combustível é meu, se vocês querem isso daí. E você sabe quem que está se dando bem nessa parada toda aí? A China. Porque a China, como vende muito produto para eles, então o que ela está fazendo? Ela está pegando e falando assim, eu compro o seu petróleo. Quanto que está no mercado? $115 o barril? Ok, mas eu pago 80 para você. Você quer? Ai, tá bom, China, compra porque eu preciso de dinheiro para fazer guerra, fazer não sei o que. Tá bom. Aí a China, beleza, tô comprando aqui liquidação. E aí, os Estados Unidos vai bloquear eles? E a Finlândia está comprando, então se a Finlândia está comprando, eu também vou comprar. Se a Alemanha está comprando, eu também vou comprar. E aí, você está entendendo como é que é o negócio? Você não pode vender nada para eles, mas eu posso gás, posso alguma coisa. Você está entendendo ou não? Como é que está a situação? E a China está nadando de braçada nesse caos. Coisa que eu falei lá atrás. A economia da China está diminuindo com relação ao Brasil, porque, claro, está comprando tudo da Rússia. O que pode comprar de lá, vai comprar tudo de lá. Promoção, os caras estão assim vendendo o que tem. Sabe quando entra no aperto, que você precisa de dinheiro para pagar a comida, precisa de dinheiro para tomar um café? E você fala, vou vender as joias, vou vender o que eu tenho? Pois é o que está acontecendo. Pois é isso aí. Ai. Vamos lá, CNN Internacional. O que saiu na CNN? Por que o surto de Covid-19 na Coreia do Norte pode chocar o mundo? Pois é, eu andei lendo a coisa aqui. Meus queridos, eu não sabia, mas a população deles são de 25 milhões de pessoas. É bastante gente, cara. É maior que Portugal, se você for ver. E é o seguinte... Eles estão com uma quantidade de casos tão grande, que já atingiu 7% da população. Eu estava lendo a matéria de uma pessoa que, inclusive, esteve lá e viveu lá. O cara achava bonitinho, porque eles reutilizam tudo. Então, tipo assim, a máscara não pode jogar fora, tem que reutilizar a máscara. E assim por diante, eles vão reutilizando tudo, roupas cirúrgicas, tudo é reutilizado. Eles não têm salas para isolamento, eles não têm nada, é muito precário, é muito pobrezinho o lugar. E aí? E aí você fala assim, mas professores são fechados, o vírus lá não sai. Como que não sai? Da mesma forma que entrou, sai, moço. Da mesma forma que entrou, sai. E aí que tá o tal do estudo de reflexão para a gente fazer uma reflexão mental. Por quê? Presta atenção. Vamos tentar fazer uma reflexão mental. Presta atenção. Se eu estava fechado e agora que entrou o vírusinho e não tinha nada, nenhum caso aqui, mas agora que entrou o bichinho, arrebentou eu, significa que é muito melhor ir pegando e deixando e pegando de pouquinho em pouquinho as versões uma atrás da outra, para na hora que vier, não vier uma bombardeio de um fartão. A gente pode ter um outro caso similar a esse para melhorar essa teoria, não é uma verdade absoluta, uma teoria, com a China. Porque a China também, no começo ela estava toda tranquila, isolou, bloqueou, bonitinha, economia crescendo, tudo lindo, maravilhoso. Mas quando veio muito mais grave do que dos outros, tanto é que ela teve que fazer o lockdown, e todos os lugares não precisou fazer esse lockdown. Porque já tinha feito, já tinha se lascado, já tinha pego, infectado tudo. E lá como estava se resguardado, então o bichinho quando chegou, já chegou bombardeando com força total. Ou seja, sabe aquela coisa de que tem que progredir junto com a natureza, junto com coisa, não adianta fugir? É mais ou menos por aí. E a mutação pode acontecer, hein? Vamos lá, agora vamos aqui pro Brasil, que teve o negócio da visita do Elon Musk, vamos bater um papo sobre isso daí. Olha só como é tendencioso o pessoal é fogo, rapaz. O pessoal pega os negócios e fica usando e fazendo tendência, e as pessoas têm cabeça fraca e entram nessas coisas. Olha só que saiu no Isto É. Bolsonaro contra Musk, da Tesla, Elon Musk,
e ações desabam mais de 7%. Meus filhos, as ações não desabou porque o Bolsonaro encontrou com o Elon Musk. As ações desabou porque ele já tinha falado um monte de coisa e já está desabando já faz tempo. Não é por causa do Bolsonaro que desabou. O jornal pegou e falou que é como se fosse o Bolsonaro que foi o culpado, mas não é. Rapaz, o pessoal é de brincadeira, não é? Rapaz do céu. Bom, vamos lá. Na Infomoney é o seguinte: Tesla fora dos índices ESG. Olha o que fez a Tesla sair dos índices do ESG. Ela saiu do índice, sabe, tipo o índice Bovespa? Tem um índice Bovespa, são as 50 melhores empresas. Quando você tira uma dessas empresas dali do índice Bovespa, as ações dessa empresa têm uma tendência a cair. Quando ela entra, ela tem uma tendência a subir, porque ela vira referência de segurança, de empresa mais sólida, mais forte e tal, onde os grandes investidores aportam. É isso. Então, o que acontece? A Tesla tá fora do índice ESG. Por quê? Porque a Tesla não tá mais segura, os caras estão vendo que ela fabrica, mas não tá fabricando, que o presidente pega e fala assim, eu não vou mais fabricar, agora eu vou fabricar, não quero mais, agora eu quero mais. Então está se transformando numa empresa não mais fiável para os grandes investidores e saiu do índice. Saindo do índice, ela pegou e afundou. E também teve uma denúncia de assédio que marcaram a semana de Elon Musk, que terminou na visita do Brasil. Eu não sei se vocês viram, mas a visita dele durou 4 horas somente. O gajo pegou um avião lá de longe, o tempo de viagem lá de lá para cá foi maior do que o tempo que ele ficou aqui para conversar e negociar algumas coisas. Para vocês verem como é que é a coisa. E é considerado ainda o homem mais rico do mundo. Vocês lembram que eu falei que a Tesla ia se afundar e tudo mais? Ó, tá acontecendo isso também, hein? E a crista desse gajo, ele ia perder, que iam sumir, fazer ele afundar e tudo mais. Escuta, ó, eu cantei essa bola no canal principal, ó, tempo. E tá acontecendo, hein? Demora, mas pode tardar um pouquinho, mas acontece, hein? Mas não falha. Mais uma dessa visita do Elon Musk, saiu na Infomoney. Bolsonaro chama Elon Musk de mito da liberdade em evento para anúncio do Starlink na Amazônia. O presidente elogia o empresário pela compra do Twitter e diz que a liberdade é a semente para o futuro. Atualmente a plataforma restringe fake news. Bom, nessa daqui eu vou dar o braço a torcer. Foi uma bela de um marketing. O Bolsonaro acertou no marketing falando isso daí. E o anúncio da Starlink na Amazônia também. As pessoas estão falando assim, mas não tinha? Não tinha, gente. Os satélites, eles andam tudo enfileiradinho assim, né? Então, aonde ele filera não significa que ele pega quilômetros e quilômetros para um lado e queira por quilômetros do outro. Não. Ele precisa ser colocado numa órbita tamanha ou tal que ele passe e fique sobre tal situação e tal localidade para ele fazer. Não tem como ficar um satélite num pontozinho e alimentar tudo. O Brasil tem satélite lá. Sim, o Brasil tem satélite lá. Só que o satélite, ele faz assim, olha, nesse horário eu vou passar aqui e você vai ter internet. Daqui 30 minutos você não tem mais, porque o satélite já andou na volta do planeta. Agora tem, agora não tem mais. Agora tem, agora não tem mais. Por isso que a Starlink colocou um mundo de satélite. Porque a hora que um tá saindo da área, tá entrando o outro, porque eles estão em movimento. É como se fosse uma corrente em movimento. E se você não tiver ali, você não tem isso. Agora, como que eu vou fazer para tirar de uma região tipo sudeste, onde tem mais riquezas, onde poderia vender mais, onde tem agricultura, né, no centro-oeste, e jogar esse satélite para cima? Se eu jogar esse satélite para cima, o pessoal de baixo vai ficar sem? Como é que funciona isso daí? Tá entendendo? Pois é. E a Starlink, ela era para ter um dos 5G, né? E não entrou. E por que na Amazônia vai ter e no resto do país não? Então vão alongar, colocar Starlink no norte do país, mas e as licitações das frequências? Como que funciona essa licitação das frequências? Vocês estão entendendo? É meio estranho isso daqui, não está fechando a conta. E para a gente encerrar aqui as fofocas, o STF saiu no jornal Reuters.
STF, presta atenção nisso daqui. Mais um que eu falei que parece que está começando a feder. Forma maioria contra prazo para Lira analisar pedidos de impeachment de Bolsonaro. Ou seja, o Lira pegou os pedidos de impeachment e engavetou. Não, a gente vai fazer as análises, quando eu quiser pegar de novo eu pego. O STF tá pegando e falando assim, você tem que desengavetar e você tem que fazer esse julgamento. Falar se você quer ou não quer fazer o impeachment. Ai, 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 ai. Ai, a muvuca na política continua. E o STF está mostrando as suas garrinhas de novo. A queda de braço não está sendo boa para os brasileiros. E não é culpa só do presidente não, viu? Todo mundo tem culpa, tá? Senado tem culpa porque são eles que colocam e tiram os ministros. A Câmara dos Deputados tem culpa porque é ela que tem que trazer à tona todas as coisas e fazer a fila andar e todas as leis e as coisas andar. O STF que tem que cumprir o que está dentro da Constituição, atropelando tudo e todo mundo, julgando coisa, mandando mais do que gente eleita. Então, meus queridos, olha, a coisa não está nada bonita não. Vamos ver a semana que vem. Vou focar minha cabecinha na cura. Deus abençoe que não dê nada. Espero que a pessoa não venha palpitar em nada, pois eu tenho certeza que vai levar umas. Vai. E vamos ver como será o amanhã. Amanhã será um novo dia. Gente, espero mesmo que dê uma esquentadinha, viu? Porque tá difícil ficar só embaixo de cobertor. Moço, não dá pra ficar só deitado, não. E olha, ontem eu dormi tão cedo. Olha, eu vou falar pra você, minha esposa dormiu cedo. Deu umas 8 horas, ela deitou. Ela falou, vou tomar um chá, depois eu vejo se eu subo. Ela tomou chá e falou assim, eu vou dormir. Eu fiquei embaixo da cobertinha e foi dormir. E eu costumo dormir mais ou menos umas 10 horas. Moço, ontem eu tava com o sono tão atrasado, eu tô com o olho até meio vermelhado, ó. Eu tava com o sono tão atrasado, desse negócio de ir no centro, de ficar até madrugada, depois ter que acordar cedo, que chegou 8, ela desceu, chegou 8h05, 8h10, eu fui ver o negócio de seriado, começou meu olho a fazer assim, não consigo mais. Eu peguei, pausei, falei, vou descansar um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Sabe que horas que eu voltei? Eu voltei mais ou menos 00:30. Acordei, desliguei a televisão, desci, voltei a tentar dormir, aí eu fiquei vendo um monte de coisa, porque na hora que foi dormir, aí, meu filho, aí começou a vir visão de coisas, dessas coisas que eu contei pra vocês, do atendimento e tudo mais. Bom, mas seja o que Deus quiser. Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê. No fim, tudo dá certo, gente. Que Deus abençoe. Namastê.